Olá, sejam bem-vindos à 11ª aula de Geografia do 8º ano, que tem como tema América, Climas e Formações Vegetais. Eu sou o professor Diogo Rogério Martins Ferreira. Sejam bem-vindos! Em nossa aula, a partir de agora, nós vamos começar a fazer relações entre os climas e as formações vegetais do continente americano. Para isso, trouxe algumas questões para reflexão. Quais as relações entre clima e vegetação? O clima subtropical está relacionado a que tipos de formações vegetais no continente americano? Vamos continuar relacionando os diferentes tipos de clima, suas características, com as diferentes formações vegetais do continente americano. Só lembrando aqui da nossa última aula, nós fizemos relação entre o clima polar, suas características, e sua vegetação predominante, que é a vegetação tipo tundra. Também falamos do clima frio e a sua relação com o tipo de vegetação predominante em regiões de clima frio nas Américas, que é a vegetação tipo taiga. Também falamos do clima temperado e suas relações com a formação da floresta temperada, formação vegetal predominante em regiões de clima temperado. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o clima subtropical no continente americano e sua relação com a vegetação do tipo campos ou pradarias e mata das araucárias. Vamos lá, pessoal? Mais uma vez, eu trago para vocês os dois mapas comparando clima e vegetação. Então, por exemplo, no mapa que está à sua esquerda, qual é o título dele? América Climas. Diferentes cores representam os diferentes tipos de clima. Como você pode perceber no mapa América Climas, a seta indica a região que é compreendida o clima subtropical, que compreende o clima subtropical. É essa região apontada por essas setas no mapa América Climas que está à sua esquerda. O clima subtropical, ele é um clima que é encontrado tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Ao clima subtropical, que está apontado pelas setas no mapa América Climas que está à sua esquerda, pintado de rosa, corresponde a uma vegetação que é chamada de floresta subtropical. No mapa da direita, que tem como título América, Vegetação. No mapa da direita, a região apontada pelas setas é a região em que nós encontramos formações vegetais características de áreas subtropicais, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. E é esse o tema de nossa aula de hoje. Bem, mas o que é o clima subtropical no continente americano? O clima subtropical, nós podemos dizer que é um clima característico de áreas de transição entre o clima tropical e o clima temperado. Vamos lembrar lá da aula de América sobre fatores do clima. Se não lembra, reveja a aula retrasada. A latitude influencia diretamente na formação das zonas térmicas. O planeta Terra tem 3 zonas térmicas: a zona tropical, a zona temperada e a zona polar. O clima subtropical é um clima de transição porque ele se encontra entre a zona tropical e a zona temperada, entre uma região que tem climas tropicais
e outra região em que predominam os climas temperados. Por isso, o clima subtropical é um clima característico de áreas de transição. Em regiões de clima subtropical, a temperatura média é inferior a 18 graus, ou seja, essa é a temperatura média, uma média da variação de temperaturas. Ela chega aí no máximo 18 graus. Pode passar? Pode, mas a média é inferior a 18 graus. No verão, chega a 18 graus. No inverno, pode baixar para menos 10, menos 20. Essa região, como vocês podem perceber nesta imagem, é uma região caracterizada pela ocorrência de geadas e neve nas estações do outono e inverno. O que é a geada, pessoal? A geada é quando o gelo cobre as folhas. A geada ocorre nessa região devido às temperaturas muito baixas. Aqui na zona tropical, de climas tropicais, não ocorre geada, ocorre o orvalho. O que é o orvalho? Não sei se você à noite já percebeu aquela água de manhã cedo que a gente acorda e encontra na folha de uma planta. Só que em regiões de clima subtropical a temperatura é muito baixa. Essa água não fica em estado líquido, ela fica em estado sólido, ela vira gelo. Por isso é geada. Ela é muito forte, ela cobre as plantas, né? Como você pode perceber nessa imagem. Em região de clima subtropical também ocorre a neve. Em vez de chuva, neva. As chuvas em regiões subtropical elas são bem distribuídas ao longo do ano. Essa imagem representa uma região de clima subtropical. Podem perceber. Em um momento em que ocorreu a geada, nevou, provavelmente na estação do inverno. Qual é a área que corresponde ao clima subtropical? Você pode perceber neste mapa que tem como título América, Clima e Correntes Marítimas. Eu tive o cuidado de editar a legenda do mapa aqui à esquerda para você ver. Nesse mapa, a legenda tem como título Tipos de clima, adaptado da classificação de Köppen. Existem várias classificações climáticas. Como eu falei na aula anterior, quem estuda o clima são os climatólogos. Os climatólogos eles estabelecem vários critérios e definem os climas a partir desses critérios. A classificação que nós estamos estudando aqui é de Köppen, que está na página 94 do livro didático que nós utilizamos como referência, que é o Geografia, Espaço e Interação. Na legenda, você pode perceber que o clima subtropical ele compreende a área pintada de rosa nesse mapa, que se encontra com as duas setas. Nós encontramos o clima subtropical tanto na América do Norte, certo? No sul da América do Norte, sudeste, né, da América do Norte, quanto no sudeste da América do Sul. São as regiões em que nós encontramos o clima subtropical. E qual o tipo de vegetação características de regiões de clima subtropical? É a vegetação da mata das araucárias ou mata dos pinhais, como vocês podem observar nesta imagem. A mata das araucárias ou mata dos pinhais, ela ocorre em regiões de clima subtropical de maior altitude. Lembra lá do conceito de altitude da aula de fatores do clima? Áreas de maior altitude. No caso do Brasil, a 800 metros de altitude.
A Mata das Araucárias ou Mata dos Pinhais é considerada uma mata de transição, da mesma forma que o clima subtropical é um clima de transição, que falamos anteriormente. Em que região do Brasil nós podemos encontrar a Mata das Araucárias? No Paraná, em Santa Catarina e no estado do Rio Grande do Sul. Essa área, é repleta de pinheiro do Paraná. O pinheiro do Paraná tem um nome científico, Araucaria angustifolia, também popularmente conhecida como araucária. É o pinheiro do Paraná que nós podemos observar nesta imagem, essa árvore de grande porte. Que nós encontramos na região do estado de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa vegetação, característica de áreas de clima subtropical, a vegetação Mata das Araucárias ou Mata dos Pinhais, é uma vegetação em que se apresenta nessa localidade as 4 estações do ano de forma bem definida, que são inverno, primavera, verão e outono. Característica do inverno são temperaturas mais baixas, a ocorrência de geada e neve, e o fato de que as noites são mais longas do que o dia. A primavera podemos dizer que é a transição entre o inverno e o verão, em que a temperatura começa a se elevar e o dia passa a ter uma duração maior do que a noite, até chegar ao verão, que é caracterizado por temperaturas mais elevadas e a extensão dos dias é maior do que a noite. O outono, posso dizer que é a transição entre o verão e o inverno. Portanto, nas regiões de clima subtropical, que tem formação vegetal de Mata dos Araucárias ou Mata dos Pinhais, nós temos as 4 estações do ano bem definidas. É uma floresta densa. Olha essa imagem. É uma floresta densa, uma floresta fechada, que possui inúmeras espécies vegetais. Observem a imagem, certo? Diferentes espécies de plantas e vegetais, como bromélias, orquídeas, cactáceas, cedro, jacarandá, guabiroba, canela, erva mate, ipês e outros. Portanto, uma grande diversidade. E qual é a área em que nós podemos encontrar a Mata dos Pinhais ou de Araucárias? Aqui nesse mapa, qual é o título desse mapa? América, vegetação. Nós temos a legenda aqui à esquerda. A floresta subtropical, ela está identificada nessa cor verde, nessa tonalidade de verde, que está indicada pelas setas. Tanto na América do Norte, quanto na América do Sul. Lembrem-se que é a região mais ou menos compreendida do clima subtropical. Não exatamente, porque como nós estudamos, vários fatores influenciam na formação do clima. Altitude, latitude, relevo, vegetação. Então não é exata a área de abrangência da formação vegetal com o clima. Isso depende da interação desses diversos fatores. Essa região de clima subtropical
ela também, nela, podemos identificar outra formação vegetal, que é a vegetação de campos ou pradarias. Observem a imagem. O que é a pradaria? É uma vegetação de tipo de campos. Elas ocorrem onde? Predominam nas regiões de planícies. E são caracterizadas pela existência de grandes campos naturais. Olha a imagem, um campo, uma grande extensão, grama, para tudo quanto é lado. E se perde no horizonte, você olha lá para o final, né, do horizonte, onde o onde o céu se encontra com a terra e você só olha campos, grama. São os campos naturais. Que região do Brasil tem essa vegetação como característica? O estado do Rio Grande do Sul. É no estado do Rio Grande do Sul que nós vamos encontrar os campos ou pradarias. Os campos ou pradarias, um tipo de vegetação de regiões de clima subtropical, são formações herbáceas. São formações herbáceas. São formações herbáceas. O que é uma formação herbácea? É composta por vegetação que não tem caule lenhoso, que não tem caule, que produz lenha. A grama, por exemplo. Não dá para fazer lenha de grama. Então isso é uma formação herbácea, que não tem caule lenhoso. Característica também dessa região é a existência de extensos banhados ao redor de lagos e lagunas, na região costeira, na região próxima ao Oceano Atlântico, no Rio Grande do Sul, composta no interior do Rio Grande do Sul, por grandes extensões de campos naturais de gramíneas, de grama. Olhem a imagem. É uma região propícia para a criação de gado e muito explorada para a criação de gado. Não é à toa, pessoal, que em todo lugar tem uma churrascaria do gaúcho, porque é a região que tem uma economia voltada para a criação do gado, devido à existência desse tipo de vegetação de campos ou pradarias em região de clima subtropical. Outra característica dessa vegetação de campos ou pradarias é que é uma vegetação entremeada por florestas de araucária. Olha a imagem. Então são grandes extensões de campos, são campos entremeados por araucárias, como a imagem aqui identifica. Essa região é conhecida no Brasil como Pampa Gaúcho, na linguagem indígena, é um termo indígena, Pampa. Então é a região do Pampa Gaúcho, é a região de pradarias ou campos de clima subtropical do sul do Brasil. Qual é a região que nós encontramos os campos ou pradarias no mapa da América? A região de campos ou pradarias aparece pintada no nosso mapa de amarelo e também indicada pela seta vermelha. Essa região amarela no sul do Brasil, principalmente no caso brasileiro, no Rio Grande do Sul e nos países que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul. É a vegetação de pradarias. Bem, pessoal,
Eu queria dizer para vocês, nós falamos de 2 tipos de vegetação. A mata das araucárias e os campos ou pradarias. 2 tipos de formação vegetal, características no Brasil de clima subtropical. Agora a gente tem que entender uma coisa. Essas formações vegetais nativas, elas foram bastante devastadas, dando lugar a cidades, áreas agrícolas e de pastagens, estradas, hidrelétricas e etc. Para isso, refletir sobre isso, eu trouxe essa imagem. O que essa imagem frisa? Essas vegetações, aquele mapa que eu mostrei das formações vegetais, é tipo assim, na época do descobrimento, há 500 anos, descobrimento do Brasil, essa formação vegetal, ela abrangia toda aquela área lá no mapa, que você pode rever depois no livro didático, na internet, não é isso? Mas com o passar dos anos e o processo de colonização, grande parte dessa vegetação ela foi devastada. Nessa imagem, eu trago de um lado, à esquerda, a floresta devastada, troncos e troncos e troncos de árvores empilhados. De outro lado, nós podemos perceber a floresta ainda em pé, preservada. Não é isso? Para refletir o seguinte, essas formações vegetais elas estão nesse tênue equilíbrio no Brasil e no mundo. Se forem devastadas mais rápido do que conseguem se recompor, serão extintas. Daí a importância da preocupação com a preservação dos nossos recursos florestais e a manutenção dessa diversidade que compõe o território brasileiro. Bem, pessoal, a América é o segundo maior continente do mundo. Destaca-se pela sua extensão latitudinal, norte-sul, que contribui para a ocorrência de paisagens diversas, marcadas pela variedade de climas e formações vegetais. Nesta aula, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima!